Pois é, porque toda sexta-feira tem o nosso CNN Dois Lados. A disparada do dólar neste final de ano, que levou a moeda americana a bater recordes em sequência, acende a luz da desconfiança do mercado com relação à capacidade do governo em controlar o fiscal. Para além das implicações políticas, o impacto do dólar tão alto bate no bolso mesmo de nós brasileiros, já que quase tudo por aqui tem uma parcela ali a colar de dólar envolvida. Isso significa inflação em alta e menos poder de compra. Outro assunto no radar dos nossos investidores aqui no Brasil é a reforma tributária e a dúvida se de fato as mudanças na forma da cobrança dos impostos no Brasil vai mesmo trazer segurança jurídica. De quem é a culpa do dólar em alta? Será que o governo sente essa responsabilidade? Os rumos da economia no Brasil estão no caminho certo? Este é o nosso assunto do CNN Dois Lados, por isso eu trouxe para esta conversa os deputados federais Reginaldo Lopes, do PT, e também relator da reforma tributária, colocar aí a estrelinha de fim de ano pela aprovação da regulamentação, e também o Kim Kataguiri, do União Brasil. Muito bom dia aos senhores, tudo bem? Eu vou começar pelo Reginaldo Lopes. Eu estou sabendo que tem gente que vai atrasar um pouco na agenda com o vice-presidente da República por causa desse CNN em Dois Lados. Líder, é para comemorar ou é para chorar nesse final de ano, vendo a alta do dólar, apesar das aprovações, ainda que lá no amém, amém, de textos importantes para o governo, como a regulamentação da reforma tributária e esse iniciozinho de pacote fiscal? Bom dia, Basília. Bom dia, Kim. Mostrar o prestígio do Kim, seu prestígio. Basília pediu ao Alckmin para atrasar um pouquinho na reunião. Mas quero dizer que é um ano de vitória. Inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui. Então, eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço. Nós fizemos o que eu diria ser a mais ousada reforma para o setor produtivo dos últimos 40 anos, que é a reforma tributária. Infelizmente, o mercado não precifica mudanças estruturantes de médio e longo prazo. O mercado tem precificado ações sazonais, temporais, mercadológica do dólar. Você sabe que no final de ano, os países em desenvolvimento perdem peso na sua moeda pela saída da moeda estrangeira na distribuição de lucro e dividendo. Então, se eu pudesse analisar os três fatores do volatilidade do dólar, eu dividiria em três partes. A primeira parte é essa questão sazonal e temporal do mercado e a distribuição de lucros e dividendos, natural, todo final do ano. A segunda parte é a valorização do dólar perante todas as moedas no mundo. Na média, 15% o dólar se valorizou, por causa da conjuntura de fatos, mas a partir da eleição do Trump. E a terceira questão, evidente, talvez erro na nossa comunicação sobre os ajustes fiscais. Ajustes fiscais têm que ser permanente, pontual. Não deva chamar de pacote mais. Na política, as palavras estão queimadas, pacote, pacto, essas coisas todas. Então, nós temos que fazer mudanças pontuais. E, do ponto de vista estruturante, nós fizemos uma reforma que vai eliminar 3% de PIB de gasto tributário. O Brasil hoje, só no gasto federal, tem 600 bilhões de gasto tributário, incentivos tributários, que nós vamos reduzir depois da reforma tributária para 2,5%, 2,6%. Ou seja, estamos economizando aí 300 bilhões de gasto tributário. Eu estou falando 300, porque nós vamos devolver para os estados 0,6% do PIB através do Fundo de Desenvolvimento Regional, né? Então, 60 bilhões nós vamos substituir a guerra fiscal, o imposto na origem, pelo destino, repassando 600 bilhões para os estados investirem na sua infraestrutura e no seu desenvolvimento regional. Então, acho que só tem que comemorar, ou seja, um fato histórico. O Brasil tem um novo sistema tributário tecnológico e popular, viu? Eu costumo dizer que é igual o agro, viu, Kim? TEC, porque vai ter o sistema mais tecnológico de cobrança de impostos do mundo, é o PIX do imposto, simultâneo, instantâneo, né? Através do split payment, e também popular, porque o Brasil vai fazer justiça tributária com a progressividade do cashback, ou seja, 94 milhões de brasileiros vão comprar, pagar e vão receber de volta, além das alíquotas diferenciadas para a classe média, que tem filho na escola privada,
tem planos de saúde, então nós combinamos aí atender os mais pobres e também a classe popular de 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Depois da liderança de governo, eu vou passar aqui para um nome ali das lideranças, dos nomes que falam pela oposição, Kim Kataguiri. É para chorar ou para comemorar? Fica essa provocação de hoje no nosso Live CNN, porque o governo vem com um cardápio extenso de regulamentação da reforma tributária, pacote fiscal, e apesar da difícil articulação com o Congresso, está passado, pelo menos boa parte dessas propostas já termina o ano aprovadas. Mas a notícia ruim é a alta do dólar, com mais de R$6, valendo mais de R$6. É para rir ou para chorar, Kim? Bom dia, Basília. Bom dia, Reginaldo. Sem dúvida nenhuma para chorar, né? A notícia ruim não é só o dólar, né, que sai de R$5 para R$6,30, mas também a alta da taxa de juros, resultado direto do desastre fiscal do governo e também a projeção de inflação para os próximos 2 anos, porque a gente está entrando num cenário de dominância fiscal, que significa que não importa qual seja a política monetária adotada pelo Banco Central, não vai haver como controlar a inflação e, infelizmente, a gente está caminhando aí nos rumos da Turquia, em que não se importa o quanto se aumente a taxa de juros, devido ao descontrole das contas públicas, vai haver inflação e também um aumento do dólar. Eu quero pontuar aqui duas coisas que o deputado Reginaldo colocou. O primeiro ponto é que a moeda americana, com a vitória do Trump e com a recente decisão do Federal Reserve, de fato se valorizou em relação a outras moedas do mundo. Se a gente compara com países emergentes, como é o caso do Brasil, né, a valorização do dólar foi de 15%. Agora, o Brasil, a média, né, dos países emergentes, a valorização é de 15%. No Brasil foi o dobro, né, 29%. Ou seja, há uma peculiaridade do Brasil, há um desastre fiscal específico no Brasil comparado a outros países desenvolvidos e que o dólar teve aí praticamente, né, o dobro de valorização. E o outro ponto que eu queria colocar é que o deputado Reginaldo afirmou que o mercado não leva em consideração mudanças estruturais. Pelo contrário, é justamente por ver que com o arcabouço fiscal, o aumento de receita, ainda que a receita seja temporária, implica obrigatoriamente em aumento de despesa, ou seja, obrigatoriamente, quanto mais o governo arrecadar, mais ele vai gastar, e não interessa se aquela arrecadação é pontual, por exemplo, no CARF, que o governo vai arrecadar alguns bilhões num ano e no ano seguinte esse dinheiro não vai existir mais. Mesmo entrando dinheiro temporário, o governo tem que fazer despesa obrigatória, ou seja, o modelo do arcabouço fiscal ele é falho, ele é falso. E o governo se nega a fazer ajuste, né? E o PT tem muito discurso contra as elites, mas 2 das principais elites continuam muito privilegiadas no nosso país, graças não apenas a esse governo, mas a vários governos petistas. Uma questão é a questão dos privilégios tributários para grandes empresários. Nós levamos, né, num destaque a votação em plenário, né, a gente fazer uma diminuição dos bilhões de reais que são enviados para grandes empresários, amigos do governo, e que não se transformam depois em emprego e renda. E o Partido dos Trabalhadores, apesar de discursar, né, contra tirar dinheiro do pobre para dar para o mais rico, que é justamente o que esses privilégios tributários fazem, porque o mais pobre paga o tributo no consumo, e o mais rico, né, que tem poder de lobby junto ao governo, deixa de pagar esse tributo que está sendo pago pelo pobre. Nós levamos isso em votação em plenário nessa semana e o PT votou contra, ou seja, votou a favor de manter os privilégios para os empresários. No Senado, o governo Lula votou aumento dos quinquênios, né, da elite, né, do Ministério Público e do Judiciário, que já recebe super salários ali de 90, 100 mil reais por mês, também saindo do bolso dos mais pobres, e na Câmara dos Deputados desidratou, né, a PEC que poderia tratar sobre esse assunto dos super salários, mas mesmo que ela não tivesse sido desidratada, o próprio texto original enviado pelo governo Lula também não resolve, não mudaria em absolutamente nada a realidade dos super salários que a gente tem hoje. Então, é um desastre que a gente está vendo para os próximos 2 anos, inflação descontrolada, o patamar de juros vai continuar alto, e apesar dos ataques do governo Lula em relação ao Roberto Campos Neto e ao Banco Central, o próprio Galípolo, que é o sucessor indicado pelo Lula, votou praticamente 100% das vezes junto com Roberto Campos Neto e diz que os juros vai continuar no mesmo patamar. Ou seja, o problema não estava no liberal, né? O próprio novo indicado do PT tem o mesmo discurso.
Reginaldo, qual vai ser o posicionamento do governo agora nessa segunda metade de gestão? Um novo presidente do Banco Central, como bem lembrado pelo Kim, sai o Campos Neto, entra o Gabriel Galípolo. E eu gostaria que o senhor abusasse um pouco mais do tempo mesmo, respondendo pontualmente essa pergunta sobre de quem é a culpa da alta do dólar e se o governo é parte deste problema. Então, eu fiz uma análise bem ponderada, dividindo em 3 partes o aumento do dólar, né? Então, de fato, não é, ao contrário do governo. O governo não tem nenhuma responsabilidade em relação ao aumento do dólar. Os fatores externos são mais fortes e mais importantes. É evidente que, como acho que nós erramos na comunicação dos ajustes fiscais, começando por chamar de pacote. Acho que tem que parar com esse negócio, não tem pacote. Tem ajustes pontuais, permanentes. É assim que deve ser na democracia. E lógico que o governo não tem maioria no parlamento, o governo tem apoios e negociados. Nós somos amplamente minoritários no plenário da Câmara dos Deputados. E a gente tem conversado e construído essas alianças para avançar nos projetos. Então, do ponto de vista do ajuste, eu acho que foi equilibrado. Acho que foi um ajuste possível, bem equilibrado. Evidente que eu também acho que nós precisamos agora votar a lei ordinária em relação aos supersalários, né? Eu acho que é um absurdo. Talvez, se a gente tivesse força política, o correto era diminuir o repasse para os poderes, tanto para o poder nosso, para a Câmara dos Deputados, para os legislativos estaduais, para os legislativos municipais e para as justiças estaduais e a Justiça Federal. Só assim a gente vai combater os supersalários. A questão é que o repasse do 10º, que é constitucional, sobra recursos. Então, a distribuição no final do ano é agressiva numa sociedade de renda média baixa, porque o grande desafio do Brasil é a gente fazer o Brasil produzir mais riqueza. O Brasil precisa superar o que eu chamo de armadilha de renda média per capita baixa. Esse é o problema do país. Renda per capita menor que a China, menor que a Índia. Então, quando eu aposto muito nos resultados de médio e longo prazo da reforma tributária, é porque, de fato, o Brasil vai se tornar um país mais competitivo. E aí, Kim, está errado. A mudança na trajetória da dívida precisa ser com ações mais estruturantes de médio e longo prazo. Porque, na verdade, quando as pessoas falam assim, o Estado gasta muito e gasta mal, isso é slogan de campanha. Porque quando senta na cadeira da prefeitura, do Estado e da União, e você apresenta onde fazer cortes, uma coisa é buscar eficiências nos gastos públicos, melhorar a qualidade da saúde, ter mais foco, melhorar a qualidade na educação, priorizar a primeira infância de 0 a 3 anos, melhorar os investimentos do PAC, priorizar investimento em transporte de massa, trem de passageiro, metrô, melhorar o programa de moradia com outras inovações de ocupações dos prédios existentes, com aluguel, etc. Isso é um outro debate. Agora, dizer que o Estado gasta muito e gasta mal, na verdade, isso é slogan, porque as despesas obrigatórias já ocuparam as despesas, a arrecadação do país. Então, nesse sentido, nós precisamos encontrar mecanismos mais ousados que permitem a economia brasileira crescer. O controle da dívida e a trajetória da dívida depende, sim, de 2 décadas de crescimento econômico acima de 4% a 5%. E eu estou muito otimista, Basílio. A reforma tributária, porque ela tirou o imposto da cumulatividade, do valor acumulado, e vai cobrar do imposto do valor adicionado, na indústria da transformação, na média, nós vamos reduzir de 7,5% a 12%. Isso é um ganho de competitividade, um ganho de produtividade extraordinário para a economia brasileira. E os reflexos já são visíveis. Não é por acaso que, um ano atrás, as montadoras estavam fechando e o governo do presidente Lula teve que dar um bônus para a pessoa comprar um carro. Agora não, anunciaram 130 bilhões de investimentos. Depois de 20 anos, o setor da siderurgia, que se tornou exportador primário de minério, porque o Brasil se transformou nos últimos 40 anos uma república primária exportadora. E agora começa a sonhar e voltar a ser um país de valor agregado, de valor manufaturado. Isso levou o Brasil a perder. Tinha presença relativa no PIB mundial, na indústria da transformação, de 4% e cair para 1,2% de participação. Então, isso significa tudo produção de riqueza. Produção de riqueza
transforma em PIB. O PIB per capita, quando é redistribuído para a sociedade, melhora a renda dos trabalhadores. É assim que a gente vai superar as desigualdades e é assim que a gente vai também fazer o maior controle da trajetória da dívida. Então, eu aposto mais em ações de médio e longo prazo e menos em slogan de campanha. A gente vê que o relator da reforma tributária fez mesmo o dever de casa dele. Muito obrigada, Reginaldo Lopes. Eu vou passar a segunda e última pergunta agora para o Kim Kataguiri. Kim, quais são as suas apostas sobre o relacionamento que o governo vai ter a partir de 2025 com esse novo comando do Banco Central? E vá aí, bem atento aos seus palpites e apostas, porque a oposição disse que não passaria arcabouço, passou. Reforma tributária, passou. Regulamentação da reforma tributária também. E no Amém de 2024, os primeiros projetos do chamado pacote fiscal também estão passando. Então, entre expectativa e realidade, o que você acha que vai acontecer com o relacionamento do governo com o Banco Central? Primeiro, Basília, quem da oposição disse que não iria passar? Eu nunca disse. Eu, pessoalmente, sempre tive consciência. Aliás, eu discordo do que o Reginaldo colocou, de que o governo não tem maioria dentro do Congresso Nacional, não tem maioria na Câmara dos Deputados. Nessa semana, o governo tirou BPC de vários deficientes físicos, uma pauta extremamente sensível, com uma maioria de 260 votos, pelo menos, que eu me lembro do plenário da Câmara dos Deputados. Aprovou uma PEC com 344 votos. Como é que o governo tem maioria? Se a gente da oposição tivesse 344 votos, a gente tinha derrubado o Lula já e a gente seria governo, não seria oposição. Então, de fato, é o governo que tem maioria. Quero aproveitar também, eu citei a questão da dominância fiscal, Basília, que é justamente o que eu coloquei. Independentemente de como o Banco Central seja conduzido, o que vai ditar os juros, a inflação, de todas as questões macroeconômicas, vai ser a política fiscal do governo. O Banco Central perdeu já todos os instrumentos que tinha, já utilizou todos os instrumentos para fazer o controle, a correção, e segurar a inflação do nosso país. Fico feliz de ouvir o deputado dizer que também acha um absurdo super salários. Eu convido ele a assinar a minha PEC, a apoiar a minha PEC contra super salários. Espero a sua assinatura e dos outros parlamentares do PT que ainda não assinaram. Mas discordo veementemente quando ele coloca que o governo gasta muito e gasta mal, é slogan de campanha, primeiro ponto. Vamos pegar duas áreas ali. Saúde, a gente teve, depois da PEC da transição do arcabouço fiscal, um aumento dos gastos em saúde em 70 bilhões de reais. E zero de melhoria em todos os índices de saúde. Nenhum índice de saúde melhorou, nenhum aspecto de saúde melhorou, objetivamente, dos índices do próprio governo, com 70 bilhões de reais a mais. Então, a própria qualidade do gasto não é discutida no nosso país. O governo gasta, assim, muito e gasta mal. Educação. Recentemente saiu um estudo mostrando que no Fundeb, dos municípios que mais receberam os repasses, os resultados foram os piores nas avaliações nacionais do SAEB. Fui presidente da Comissão de Educação, conheço da importância do SAEB e da análise de desempenho das escolas, ou seja, foi um repasse absolutamente sem critério e que o governo sustenta e que o governo mantém. Eu concordo com o deputado quando ele coloca que as despesas obrigatórias tomaram o orçamento do país, mas as despesas obrigatórias crescem ano a ano por causa do modelo fiscal adotado pelo governo. É o arcabouço fiscal que voltou com a vinculação de todos os nossos gastos à receita corrente líquida e à receita líquida de impostos. Hoje nós temos um modelo que quanto mais o governo arrecada, mais ele é obrigado a gastar. É o que eu coloquei na minha primeira exposição. Ainda que a receita seja temporária, você cria uma despesa obrigatória que no outro ano você não vai ter a receita para pagar, mas ela já é obrigatória e você não consegue cortar mais, por causa do modelo de arcabouço fiscal, por causa da PEC da transição e depois da regulamentação da PEC da transição, que foi o arcabouço fiscal. Pior do que isso, não é que depois você não consegue cortar, depois você é obrigado a aumentar a despesa em, no mínimo, a inflação em 0,6%. Ou seja, se o país estiver em crise, ele é obrigado a aumentar gasto e não pode cortar e não pode sequer parar de aumentar os gastos. Esse é um modelo de arcabouço fiscal escolhido pelo governo, que não funcionou em nenhum país do mundo, nenhum, zero, nem país em desenvolvimento, nem país desenvolvido. Não há nenhum modelo do mundo em que você vincule as despesas à receita corrente líquida ou à receita líquida de impostos e que tenha se sustentado. Então, o que a gente vai ver nos próximos 2 anos, e aqui eu faço a minha previsão, Basília, e você pode me cobrar no ano que vem, em 2026, me trazendo de novo aqui a CNN, é aumento de inflação, crescimento baixo, manutenção, o aumento da taxa de juros
e uma explosão da dívida pública que nos últimos 2 anos já teve um aumento de 11%, que é patamar de país que está em guerra. Ponto final no nosso CNN Dois Lados. Muito obrigado aqui ao mestre Kim, então é o mestre Reginaldo. Vamos ver quem mais acertou nas suas previsões, virado aí o calendário para 2025. Olha, o Alckmin está ligando aqui, ó. Líder, relator da reforma tributária, obrigada por ter aberto aí espaço na sua agenda para a gente poder conversar aqui rapidamente. Conversamos hoje com os deputados Reginaldo Lopes, relator da reforma tributária, e Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Até mais.